Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Rosante. A gente está aqui hoje para terminar aquele papo de república oligárquica ou república do café com leite. Vamos lembrar que a gente começou a ver a república e viu a república da espada, um primeiro momento ali da República Velha, e a segunda parte da República Velha é a república oligárquica ou do café com leite. E aqui a gente vai para a terceira e última parte, falar dos três últimos presidentes da república oligárquica, beleza? Então vamos lá fazer essa análise desses três últimos presidentes, começando pelo senhor Epitácio Pessoa. Esse aqui, ó, esse senhor da foto e do bigodinho aí, tá vendo? Olha só que estiloso, ó. Ó, senhor da foto e do bigodinho, o senhor Epitácio Pessoa. Repara que a data de governo dele tem uma pequena diferença aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa data de governo. Ó. Ô, professor, os caras não tinham que ter 4 anos, ele não deveria ter assumido em novembro de 18? Deveria, mas ele não foi o eleito. O eleito em 18 foi um cara que já tinha sido presidente, o Rodrigues Alves, aquele cara da compra do Acre, da revolta da vacina. Ele foi eleito novamente, só que ele acaba morrendo de gripe espanhola e acaba não assumindo. E aí você vai ter que ter o vice assumindo para convocar novas eleições. Por quê? Porque dizia na lei brasileira que o presidente só poderia ser substituído pelo vice até o fim do mandato, caso ele tivesse cumprido metade do mandato. No caso do Rodrigues Alves, ele nem chegou a assumir. Então, o Delfim Moreira, que era o vice, assume, convoca novas eleições, que só vão acontecer já no final do ano para 19, e em 19 assume o Epitácio Pessoa. Mas aí ninguém muda o prazo, ou seja, ele vai perder alguns meses de governo ali, e ele vai governar até novembro de 22. O Epitácio Pessoa, ele vai ser eleito e na mão dele. Teoricamente, o governo começa muito tranquilo, 19, 20, 21, são anos ali bem sossegados. Se você perguntasse para as pessoas qual o ano que ele poderia apagar a vida dele, porque era um inferno, porque fez com que a vida dele virasse um inferno, ele ia falar 22, certamente. Porque 22 aconteceu tudo na mão desse cara. Começando em fevereiro de 22, com uma semana de arte, a Semana de Arte Moderna ocorrida em São Paulo em 1922. O modernismo estava tendo seu pontapé inicial oficial em 22. Vamos deixar claro que você já tinha alguns elementos modernistas na cidade de São Paulo que aconteciam antes dessa data, mas aí você criou ali toda uma compilação de uma série de artistas para fazer a semana acontecer, com obras ali de expoentes máximos, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti. A Tarsila do Amaral, apesar de ser modernista, não faz parte da semana, nem estava presente no Brasil, tá? Menoque Del Pique, esses caras vão participar aí da semana e eles vão ali fazer com que a arte seja repensada. Mais do que isso, eles vão mostrar que a sociedade brasileira está mudando, ou seja, que os moldes urbanos começam a ganhar mais força e espaço frente a um Brasil que era um Brasil rural, arcaico, um Brasil de certa forma até atrasado se comparado ao desenvolvimento técnico-industrial que todo mundo estava seguindo. Então, essa turma aí do modernismo é uma turma que vai querer trazer uma arte nova, era literalmente a turma da vanguarda. Só que esses caras, eles tinham que definir o que eles iam fazer de novo. E eles começam a analisar o seguinte: a gente não pode copiar puramente a arte europeia, porque a cópia da arte europeia não representa a gente. A arte é uma representação do povo. E a gente não é Europa, a gente não vive na Europa, a gente não vive a situação que a Europa está vivendo, que é um pós-guerra. A Europa estava destruída, daí você entende a arte europeia com o dadaísmo, o surrealismo, o cubismo, o futurismo em modificação nesse momento. Aí você consegue entender, porque eles estão vivendo uma situação de clima de guerra e de pós-guerra que vai marcar essa produção artística. O Brasil não. A gente não tem bombardeio, a gente não entra na guerra, a gente não é destruído, a gente não é nada. Então, meu amigo, o Brasil ele tem uma arte muito peculiar, que é uma cópia da Europa, mas sem viver realmente o que a Europa viveu. E aí, nesse momento, os caras começam a contestar falando o seguinte: como que a gente vai ter que pensar essa arte? Então, a gente tem que pensar nessa arte como uma arte que valoriza o nacional. Ou seja, vamos valorizar a herança nacional. E aí a discussão foi enorme do o que é o nacional. O nacional é o puramente indígena? É o índio nativo, puro? É aquela fase, de novo, do romantismo, o indianismo? É isso que você quer valorizar? E os caras vão falar: não, a gente não pode desconsiderar as heranças africanas e europeias. A gente não é europeu, mas a gente tem bases europeias. A gente não é índio, mas o índio é o nativo brasileiro. A gente não é negro, mas tem influência desses caras aqui. Então, essa ideia vai demorar a ser constituída como nacionalidade, até que o Oswald de Andrade, isso mais para frente, já no final da década de 20, vai criar um manifesto antropofágico,
onde ele vai falar que, na verdade, o Brasil era uma mistura de tudo que tinha passado por aqui, ou seja, que a cultura brasileira ela absorvia, ela devorava, deglutia e absorvia tudo que passava por aqui, e o que era bom ela usava, o que era ruim ela descartava. Era a antropofagia cultural. Aí a frase máxima dele, a antropofagia nos une, ou seja, o fato de engolir elementos culturais de outros povos e criar a nossa cultura é que une o brasileiro como uma coisa tão singular, tão especial. Essa nova realidade cultural já mostra uma nova mentalidade das áreas urbanas, já mostra uma nova realidade da população urbana. E essa semana foi muito criticada pelos artistas mais conservadores. O Monteiro Lobato vai chamar todo mundo aqui de idiota. Vai descer o cacete nesses caras falando que era todo mundo idiota. Que isso aqui não era arte. Que isso era a excrescência da produção artística. Que isso aqui não poderia ser considerado arte nunca. Que as distorções de forma, que a fuga do clássico era, na verdade, uma degeneração. Era uma crítica de uma turma conservadora que não conseguia entender esse avanço artístico que o Brasil estava vivendo nesse momento. E é uma coisa que vai se arrastar por toda a década de 20 e começo dos anos 30. Então, o modernismo não é uma coisa que acontece pontualmente em fevereiro de 22. Ele vai e se alastra e vai à frente. Tudo bem? Beleza? Tranquilo aí? Esse é o primeiro evento que marca o governo do Epitácio Pessoa. Mas você vai ter um outro evento, que é a fundação do PCB. O que é a fundação do PCB? O Partido Comunista Brasileiro. Esse partido já era organizado no Brasil, tinha sido fechado ali, de certa forma viveu na clandestinidade, e aí foi fundado agora com o ideal mesmo, tá, do comunismo. Uma ideia de seguir a proposta que tinha acontecido lá na Rússia, que levou à Revolução de 17, a Revolução Russa, socialista com linha marxista. Esses caras agora, eles querem essa ideologia no Brasil. Eles vão tentar trazer isso para o Brasil. Só que eles precisam o mesmo apoio, a mesma base de apoio que você teve em outros lugares com o crescimento do comunismo e do socialismo. Então você precisaria dos operários, você precisava dos trabalhadores. E aí esses caras vão atrás dos sindicatos. Até então, os sindicatos brasileiros eram marcados hegemonicamente pelo anarcossindicalismo. A ideologia anarquista dominava os sindicatos. A partir desse momento, isso começa a se modificar e os sindicatos paulatinamente vão sair da linha anarquista e vão migrar para a linha socialista comunista da ideologia marxista. E isso era um problema sério, porque eles traziam um projeto revolucionário. Agora não era mais a ideia de garantir direito trabalhista apenas, era fazer um projeto revolucionário e chegar ao poder, era implantar um projeto de governo. E isso era uma ameaça ao Estado, aí sim, diretamente. Não é mais a questão de bater em grevista, porque grevista era arruaceiro, como o governo via na época. Não. Agora, o grevista, se ele for sindicalizado, se ele estiver vinculado ao PCB, ele é um problema técnico, porque ele pode estar tentando fazer uma revolução, um golpe de Estado. E aí esses caras começam a ser perseguidos pelo Estado, a ponto de serem colocados na ilegalidade. Depois, lá nos anos finais da década de 20, eles vão voltar a ser permitidos como partido e logo depois vão ser perseguidos de novo. O PCB vai ser o partido sanfona do Brasil. Ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha em vários momentos, justamente por conta do risco que a proposta do PCB trazia, que era de uma revolução socialista, uma revolução popular, derrubando a estrutura que existia no Brasil, uma estrutura extremamente elitista. Tudo bem? Beleza? Mais uma dor de cabeça aí para o senhor Epitácio Pessoa. Mas a maior de todas as dores de cabeça vai acontecer com o nascimento desse grupo aqui, ó, o tenentismo. O tenentismo, esses caras aqui, esses vão realmente incomodar um pouquinho mais. Esses caras realmente vão dar uma dorzinha de cabeça para o governo. Por quê? Porque é um movimento que nasce aqui, mas não termina aqui. Ele não para aqui. Ele nasce aqui, mas segue. Ele vai além. Esse tenentismo, esse movimento tenentista ganha esse nome porque ele nasce na baixa oficialidade nos quartéis. Eram os rapazes que estavam fazendo a escola de formação de oficiais. A escola militar era uma das alternativas para um cara de classe média na cidade que não tinha dinheiro para fazer universidade ou que tinha que disputar para entrar na universidade as pouquíssimas vagas que um cara de fora das escolas da elite ia conseguir. Então esses caras iam para as escolas militares que tinham um ensino muito bom, muito acessível, contanto que o cara fosse um bom aluno. E aí teve um monte de aluno daqui que vai sair entendendo política, entendendo a sociedade e vai olhar e falar assim, tá tudo errado no Brasil. A gente está na mão de uma elite agrária que manipula a eleição, que faz tudo do jeito que quer e a gente tem que engolir isso, aceitar isso. Isso está errado, isso não deve acontecer. E aí por conta disso, o que você tem que pensar?
que esses caras vão criar um movimento para tentar derrubar esse sistema oligárquico, ou seja, o governo oligárquico, e ao mesmo tempo acabar com um modelo coronelista de governo, ou seja, extinguir o coronelismo. Porque olha como eles eram inteligentes. Não adianta nada eu falar contra o café com leite, o regime lá de cima oligárquico, sendo que a base dele está lá embaixo pelo coronelismo. Então tem que atingir a base para derrubar todo o processo. E aí eu derrubo a política dos governadores e a política do café com leite. Essa era a lógica desses caras. Então é um grupo da baixa oficialidade do quartel que vai se colocar frontalmente contra esse sistema oligárquico que o Brasil vivia. E esses caras defendiam, para acabar com o coronelismo, o fim do voto aberto. Porque eles falavam assim, voto aberto é um problema. O voto aberto permite que o coronel manipule a eleição, que tenha fraude, que faça voto de cabresto. Você tem que acabar com isso, porque você enfraquece o coronelismo. Não acaba com o coronelismo. Lembra que o coronel tem uma turma que é fiel a ele, que eram os clientes. E aí você não tem como acabar com o coronelismo. Mas você não acaba com o coronelismo, mas você consegue fazer facilmente, tá, um enfraquecimento. Porque se ele não consegue mais manipular o voto aberto, o voto de cabresto acabou. O voto secreto não permite que o cara saiba quem você votou, você pode falar que você votou e não votou. Resultado, aí sim, só os fiéis ao coronel iriam votar em quem ele quer. O resto poderia ter liberdade para votar em quem quisesse. Era um enfraquecimento do coronelismo. A defesa desses caras era exatamente essa. E eles vão se revoltar. A primeira grande revolta tenentista acontece em 22, tá? Os 18 do Forte de Copacabana de 1922, por conta do quê? Da eleição que aconteceu. Rolou uma falsa história de que o cara indicado pelas oligarquias do café com leite, um mineiro chamado Arthur Bernardes, que ele tinha escrito cartas contra o Hermes da Fonseca, que era inclusive o patrono, o chefe de honra dos militares e patrono dessa escola de formação de oficiais que eu te falei. Então os militares ficaram muito ofendidos com isso. Você teve toda uma investigação para saber se as cartas eram do Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes jurou que ele não tinha escrito nada. A história acabou sendo desmentida, mas o ranço dos militares por ele ficou. E aí esses caras ficaram indignados que ele tinha sido eleito. E aí vão falar assim, não, mano, isso aí não tá certo. Isso tá errado e muito errado. Esse cara não pode assumir. E eles decidiram fazer um movimento no meio do ano, em 22, para tentar evitar que o Arthur Bernardes assumisse o poder. Eles vão tomar o quartel da Praia Vermelha, literalmente num motim. E aí naquele motim de rebelados, eles vão começar a fazer questionamentos do tipo, a gente deve levar esse motim para fora do quartel e tomar as ruas? Depois de muito discutir, o motim foi se literalmente dissolvendo, membros foram saindo porque perceberam que o movimento não ia dar tão certo quanto eles esperavam, e aí sobraram 17 militares. Só que esses 17 militares decidiram sair às ruas, marchar pelo calçadão de Copacabana de uma ponta a outra da praia, até chegar no Forte de Copacabana para conseguir pegar armas. A ideia desses caras foi exatamente essa. A gente vai marchar para conseguir pegar armas. Meu amigo, 17 militares. Você acha que esses caras vão conseguir derrubar o Estado? Só que eles achavam que marchando na rua, eles iam ser vistos pelos civis e eles iam ser acompanhados pelos civis, que iam se encantar com o movimento e falar, ó, tamo junto, mano, a gente vai agir junto com vocês. E aí o movimento ganha o nome de 18 do Forte, ou seja, vai ter adesão de um civil. Vai ter um cara que vai aderir ao movimento, que vai aderir e vai falar assim, eu vou. Olha essa foto aqui, ó. Você tá vendo aí, ó. Tá vendo? Todo mundo fardado e um cara aqui, ó. Um senhor aqui que tá de terno e gravata, com chapéu. Olha aqui, ó. Olha ele aqui. Olha o civil aí. Eles vão marchar até o forte. Chegando lá, eles estavam armados. Obviamente que o forte não vai abrir as portas e falar, toma, entre e pega as armas para dar um golpe de Estado. Eles vão ser recebidos com tiros. Eles não vão fugir e vão trocar tiros ali com o forte por um bom tempo. Até que sobram só 2 dos envolvidos. Dos 18, 16 morrem. Antes que você pergunte, o civil morre também. Os 2 dos envolvidos que sobram acabam fugindo e futuramente um desses caras vai inclusive ser candidato à presidência do Brasil. Tá? O Eduardo Gomes, que vai ser candidato à presidência do Brasil no futuro, e o outro, o Siqueira Campos, que vai dar nome ao parque na Avenida Paulista, o Parque Tenente Coronel Siqueira Campos, ali o Parque do Trianon. Esses caras vão fugir nesse momento, mas não vão abandonar a ideologia tenentista. E o tenentismo estava só começando. Só que 22 era fim do governo do Epitácio Pessoa, ou seja, ele vai passar a batata quente para o eleito, que quase nem assume por conta do tenentismo, um cara chamado Arthur Bernardes. E aí vamos analisar então o que aconteceu no governo do senhor Arthur Bernardes. Olha só,
Assume em novembro de 22, vai até novembro de 26, 48 meses de governo, 4 anos, onde ele vai ter eleições conturbadas por conta desse episódio das cartas falsas que eu te falei, e 44 meses em estado de sítio, ou seja, 44 meses sem a Constituição tá valendo, ou seja, ele governando por decreto. Você tem o caos no país nesse momento, e o estado de sítio ele é possível na Constituição quando o Brasil passa por um momento de dificuldade política muito grande e instabilidade social. O governo pode decretar estado de sítio para, por meio de decretos direto, tentar arrumar a casa, ou seja, tentar pôr ordem na situação. E esse cara, ele governou basicamente o governo todo em estado de sítio. O que é uma coisa muito ruim, porque começa a parecer que você é um ditador, que você governa sem as leis. 2 anos de governo, o governo começa todo conturbado por conta exatamente do movimento tenentista, que quase não deixa ele assumir. Aí ele decreta estado de sítio e vai acalmando a situação. Quando o negócio está ficando mais calmo, você vai ter uma revolta estourando em São Paulo. Em 1924, a Revolta Paulista de 1924 ganhou o nome de Revolução Esquecida. Por que ela ganhou o nome de Revolução Esquecida? Porque no fundo ela acaba se misturando no final dela a um movimento que vai se tornar maior e mais famoso, chamado Coluna Prestes. Por isso que ninguém lembra direito da Revolução Paulista como se ela fosse uma parte da Coluna Prestes. E na verdade não. Ela começou antes, ela tenta derrubar o governador paulista, que era um representante clássico do café com leite. Eles chegam a tomar o Palácio de Governo na cidade de São Paulo, só que aí as tropas acabaram sendo literalmente cercadas por tropas que vieram do interior e eles tiveram que fugir. Eles fogem da cidade de São Paulo, e você tem aqui no mapinha, ó, esse verdinho, esse azul água, esse verdinho, sei lá, aqui, esse verde piscina, esses caras saindo da cidade de São Paulo, ó, e indo para o interior, tá? Para sair do Brasil em direção do Paraguai. Eles vão fugindo e eles aproveitam nessa fuga uma distração, porque vai acontecer um movimento vindo do Rio Grande do Sul, a chamada Coluna Rio-Grandense, que vai marchar para tirar a atenção do governo da revolta dos paulistas. Por quê? Porque tanto a Revolta Paulista quanto essa Coluna Rio-Grandense eram movimentos tenentistas. Eles eram tenentistas e queriam derrubar a oligarquia. Só que aí, quando os paulistas fazem aquela voltinha ali perto de Foz do Iguaçu, ali na fronteira com o Paraguai, eles vão se unir com esse movimento gaúcho que vinha subindo sentido norte do Brasil. E aí eles vão criar o que vai se convencionar a chamar de Coluna Prestes, ou Coluna Miguel Couto Prestes. Por quê? Porque você tinha 2 líderes, o líder que vinha de São Paulo, Miguel Couto, e o líder gaúcho, o Luiz Carlos Prestes, que acabou sendo mais conhecido e acabou dando um nome mais conhecido da coluna, a Coluna Prestes, que vai durar de 24 a 27, que tem como líder o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que tinha como objetivo marchar pelo interior do Brasil para conscientizar as pessoas de que no interior o coronelismo era nocivo, que se elas entendessem que era só acabar o coronelismo, acabaria o poder dos coronéis, tudo melhoraria no Brasil. Só que ele quer marchar pelo interior do Brasil e um monte de terra dominada por coronel. Óbvio que isso vai ser um problema, óbvio que você vai ter uma dor de cabeça enorme. A coluna marchou pelo interior do Brasil 25 mil quilômetros. É uma coisa monstruosa. Dizem, inclusive, historicamente, que essa coluna, depois, essa história, acabou parando na China, quando o Mao Tse-tung fez a grande marcha, marchou cerca de 40 mil quilômetros na China para fazer a Revolução Cultural acontecer. Ele se inspirou nessa ideia do Luiz Carlos Prestes, da Coluna Prestes. Ele mesmo declarou isso na China depois. Toma cuidado, porque nesse momento o Luiz Carlos Prestes, apesar de ficar famoso na história do Brasil como um grande líder comunista, esse senhor aqui, ó, o Luiz Carlos Prestes, nesse momento ele não é comunista, ele é tenentista. Ele não tem nada de comunismo nesse momento, ele é tenentista. Ele só vai virar comunista depois de voltar para o Brasil pós-fuga da coluna Prestes. Então, nesse momento, durante toda a coluna, ele é tenentista. Ele nem conhecia direito o comunismo ainda. Tá? Lá na frente, ele é o maior expoente do comunismo no Brasil. Vai dar uma dor de cabeça enorme para o Vargas e para muita gente. Mas nesse momento, não. Ele ainda não conhecia o modelo. Então, ele não pode pregar uma coisa que ele ainda não conhece direito. Ele vai marchar pelo interior, eles vão ser perseguidos por tropas do governo que tentava cercar esses caras a qualquer custo. Você pode ver, ó, o movimento de ida, ó, a coluna pré subindo, o verdinho aqui, ó, o verde grama subindo, 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 até aqui no norte de Minas quando eles foram cercados, e eles começam a fazer o período de volta. A fuga aqui, que já seria essa parte amarelinha aqui, ocre, bege, sei lá que cor é essa, e vai descendo quando os líderes vão acabar fugindo. Uma parte migra para a Bolívia, uma parte vai para o Paraguai.
os líderes vão acabar fugindo, a coluna não deu certo, não acabou com as oligarquias ou com o coronelismo, os líderes fogem e o governo não consegue prender esses caras. É aí que o Luiz Carlos Prestes vai embora, vai chegar no Peru, e do Peru ele pega um navio pesqueiro e vai parar na Rússia. E lá na Rússia ele vai aprender o que é o comunismo. Aí quando ele volta mais para frente para a história do Brasil, aí sim, ele já é um líder comunista, aí ele já se modificou, aí ele já é um cara com outra mentalidade. Toma cuidado, pegadinha de concurso vestibular. Falar que a coluna Prestes era um movimento comunista, porque você vai lembrar do Luiz Carlos Prestes como líder comunista. A coluna Prestes não é comunista, ela é tenentista, beleza? Apesar de ser um movimento que não deu certo, mostrou que o governo, a oligarquia, estava com os dias contados, que cada vez mais esses caras iam fazer oposição a esse tipo de governo. E aí todo mundo esperava que o próximo presidente sofresse muito, mas não sofreu. Isso muito por conta da personalidade dele. O Arthur Bernardes, esse cara aí, ó, ele era um cara muito sisudo, muito marrento, muito turrão. Ele achava que ele era muito preparado para o cargo e que as pessoas tinham que aceitar o que ele falasse. E no fundo, ele não aceitava crítica. Esse cara tinha uma personalidade muito difícil. O próximo presidente era um carioca que foi indicado por São Paulo, um cara chamado Washington Luiz. E o Washington Luiz era um cara muito tranquilo, muito, mas muito sossegado. E aí foi muito mais fácil para o Washington Luiz conseguir governar. Vou te explicar isso. O Washington Luiz era um cara muito boa gente, sarrista, tirava sarro dele mesmo, e aí foi amenizando as pressões. Tanto que o começo do governo dele, você não tem grandes questões. A coluna Prestes já estava em fuga, então ele só conclui a fuga ali da coluna Prestes. Ele pega um governo ali muito mais calmo. Todo mundo achou que o problema ia estourar na mão dele, ele conseguiu dar uma amenizada na situação. Tanto que de cara, você vai ter o governo dele marcado por duas frases. A primeira que é, governar é abrir estradas. E aí ele vai criar literalmente um projeto para cortar o Brasil com estradas. Ele vai fazer essa frase, na verdade, um silogismo aristotélico da frase do Afonso Pena. O Afonso Pena tinha falado que governar era povoar. E aí ele vai falar assim, se governar é povoar e povoar é abrir estradas, portanto governar é povoar. Portanto governar é abrir estradas. Então, de novo, se governar é povoar e povoar é abrir estradas, portanto governar é abrir estradas. Essa é a ideia dele, esse foi o silogismo aristotélico que ele fez, foi isso que ele determinou. Então ele vai colocar muito investimento nessa questão de cortar o Brasil com estradas e vai colocar mais um peso em cima do projeto ferroviário. Ou seja, o projeto ferroviário está sendo cada vez mais enterrado. Ele não mata o projeto das ferrovias, mas já abre uma cova bem considerável para enterrar o trenzinho ali e falar, ó, não vai nascer não. Quem vai matar de vez isso é o Juscelino Kubitschek, que aí é o fim definitivo dessa história de ferrovia. O Brasil é um país rodoviário por conta desses projetos que começaram desde essa época aqui do Washington Luiz. Tudo bem? Outra frase que marca o governo dele é a frase questão operária é caso de polícia. Ou seja, estoura um monte de greve na mão desse cara. Um monte. E agora lembra que os sindicatos que faziam as greves estavam vinculados ao PCB. Aí o PCB foi colocado na clandestinidade. E aí o PCB organizou um grupo chamado BOC, o Bloco Operário Camponês. Esse Bloco Operário Camponês era uma forma de tentar unir os trabalhadores do campo e da cidade para fazer um movimento coeso e tentar levar uma revolução. Essa é a lógica, essa é a ideia. Esse é o projeto desse cara. É um negócio muito complexo de você tentar conter, porque você não sabe direito quem está envolvido no BOC. E você não pode simplesmente bater em tudo que é trabalhador. Tanto que ele falou o seguinte, essa frase foi muito mal interpretada. Eu falei que questão operária é caso de polícia, porque quem está envolvido nessa questão operária são os grevistas, que querem atrapalhar o desenvolvimento da indústria. Então ele vai meio que dissociar o trabalhador e o grevista. O grevista era um cara do mal, que esse a polícia tinha que cuidar. O trabalhador que quer ir trabalhar, esse é um cara do bem. Você está percebendo que a falta de lei trabalhista no Brasil leva a esse tipo de choque. Você está percebendo a brecha que o Vargas está enxergando para ganhar apoio de toda essa população? É criar a lei trabalhista e defender o trabalhador que ele vai literalmente ter todos esses caras na mão. O cara que enxergar isso vai se dar bem, e esse cara é o Vargas. O governo dele foi andando razoavelmente bem mais calmo do que o Arthur Bernardes, até 29. E aí 29, o nosso amigo Washington Luiz teve um problemão e a culpa não foi dele. O Washington Luiz teve um problemão por conta de uma crise internacional. Em outubro de 29, dia 24 de outubro de 29, uma quinta-feira, quebra a Bolsa de Nova York, quebra a economia mundial capitalista, quebra o café brasileiro, porque a gente exporta café
Café é um produto supérfluo. No momento de uma crise, você corta supérfluo. O café brasileiro não teve mais comprador. O mundo quebra, o café não tem venda. O governo brasileiro não tem para quem vender. O preço da exportação despenca, porque a gente não tem procura. Você tem muito café para pouca procura. O governo vai queimar toneladas e toneladas de café e vai continuar fazendo isso, inclusive depois do governo Vargas ter assumido, que era para tentar restaurar o preço razoável do café. A gente vai literalmente nesse momento ter uma política ali que vai ficar bamba. Por quê? Porque o governo precisava de dinheiro para manter a política dos governadores. Lembra? O café com leite existia porque os governadores dos demais estados apoiavam o café com leite em troca de dinheiro. Se o Brasil agora não tem dinheiro por conta da quebra econômica e por conta da crise do café, você não tem dinheiro para bancar os governadores. E aí, se você não vai bancar a política dos governadores, esses governadores vão se rebelar e não vão mais apoiar o café com leite, que já vinha desgastado por conta das críticas do tenentismo. Olha a bola de neve que você está fazendo. E aí você vai ter essa crise da Bolsa bem em 29, bem em outubro, 30 anos eleitoral, cara. A eleição era no meio do ano. É o pior momento possível. Porque a crise estoura em 29, mas os efeitos econômicos da crise literalmente eles vão se arrastar pelo mundo sem nenhuma solução até 32, 33. Ali você começa a ter algumas soluções. Então é um negócio muito complicado para o Brasil. As eleições iam ser muito difíceis de serem mantidas com tranquilidade pela oligarquia do café com leite. E aí, para piorar, São Paulo dá uma pisada de bola com Minas. São Paulo tinha indicado o Washington Luiz. Então deveria ser indicado o governador de Minas, um cara chamado Antônio Carlos. Mas o Washington Luiz acabou indicando o Júlio Prestes, um cara de São Paulo, pelo PRP, o que deixou Minas Gerais muito irritada. Muito. A ponto de Minas Gerais ir atrás de um candidato que estava se opondo a São Paulo. Você vai, literalmente, como mineiro, fica tão chateado que você vai atrás da oposição, que era feita por um cara nesse momento chamado Getúlio Dornelles Vargas, um ex-governador do Rio Grande do Sul, um cara que tinha criado um grupo chamado Aliança Liberal, que compunha-se pelas oligarquias dissidentes. Dissidente é quem sai de um grupo e sai fora, ou seja, é o dissidente, é o cara que foi embora. As oligarquias dissidentes eram formadas por Rio Grande do Sul, a terra do Vargas, Paraíba, a terra do vice do Vargas, o João Pessoa, e o Rio de Janeiro, tá? Que ficava muito chateado de ficar fora do café com leite. Só que aí agora vai ganhar mais um quarto elemento, Minas Gerais, que ficou muito chateado de não ter indicação à presidência, e o Antônio Carlos foi apoiar o Vargas. O Vargas supostamente fez o acordo com Minas, prometendo a indicação à próxima eleição para um presidente indicado por Minas. E Minas aceitou. Só que o Vargas já tinha feito uma promessa muito parecida para os cariocas. Olha que problema. Claro que o Vargas não falou nem para Minas nem para o Rio que ele tinha prometido para um e para outro. Bem pelo contrário, o Vargas não contou para ninguém o que estava guardadinho no fundo do coração dele, que era assim: eu não vou sair nunca mais do poder. Que papo é esse de indicar alguém, rapaz? Eu vou entrar e não saio mais. Só que isso ele não contou para ninguém. Então ele fez ali todo um grupo em volta dele e a eleição foi uma eleição bem apertada, bem disputada. Fraude para tudo quanto é lado. O Vargas sendo eleito por quase todos os votos no Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul ele ganha, mas não é o país. O Júlio Prestes ganhando a eleição em São Paulo, mas também não é o país. E aí você vai depender muito da máquina do Estado. Como a maioria dos estados ainda apoiava São Paulo, mesmo Vargas contando com o Rio e Minas, não era suficiente para ganhar dos votos do Júlio Prestes. Na contagem eleitoral, depois de muita fraude e roubo para os dois lados, o Júlio Prestes foi eleito. Lembra que eu te falei, você com a máquina pública a seu favor, você não perdia. O Júlio Prestes foi eleito e o Vargas vai ser chamado pelos seus apoiadores que vão falar assim: vamos dar um golpe. E o Vargas falou assim: eu não sou golpista, eu não vou dar golpe. Você consegue imaginar o Vargas falando assim, ó: eu não sou golpista, eu não vou dar golpe? Mas foi bem isso que ele falou: não vou dar golpe não, mano. Não vou. Perdi. Porque ele não queria realmente assumir o poder num golpe que não tivesse motivo. Porque iriam falar que ele era um golpista, um chorão, um perdedor, um mau perdedor. Então isso não ia acontecer. O que ele fez? Ele não aceitou. Só que entre a eleição que acontecia no meio do ano e a posse, que era em novembro, aconteceu um fato que não era político, mas foi usado como um fato político, que foi a morte do candidato a vice do Vargas, o João Pessoa. João Pessoa, de família tradicionalíssima na Paraíba, sobrinho do Epitácio Pessoa, que tinha sido presidente do Brasil. Tá? Esse cara, João Pessoa, foi morto. Era uma questão particular, ele mexeu com a mulher de um coronel, o coronel foi lá e tirou a história limpa, matando ele. Não tinha nada a ver com política. Mas o Vargas e a turma da Aliança Liberal vai usar essa morte como uma morte política, porque esse coronel que matou João Pessoa, na Paraíba, tinha gerado um apoio político ao Júlio Prestes.
Pronto, o Vargas vai falar que a morte do João Pessoa foi uma morte política, que o João Pessoa era o primeiro e que não ia ser o último, que o próximo seria ele, o Vargas. Então Vargas, com o apoio das Forças Armadas do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que eram os dois maiores quartéis que você tinha no Brasil, as duas maiores tropas que você tinha no Brasil, mais o apoio dos tenentes, que defendiam qualquer um que falasse que ia acabar com o café com leite. Esse cara vai marchar até o Rio de Janeiro e depor do poder o Washington Luiz. O Washington Luiz vai sair do poder no final de outubro e não vai nem ter tempo de passar a faixa presidencial para o Júlio Prestes, que foi eleito, mas nunca assumiu. O Júlio Prestes nunca assume, o Washington Luiz é deposto no finzinho do governo dele e o Getúlio Vargas está começando uma nova fase no Brasil. Isso foi conhecido como Revolução de 30 e vai colocar o Getúlio Vargas, ou o nosso querido GV, no poder. O Getúlio Vargas toma o poder e vai ter apoio dos tenentistas. Opa, deixa eu arrumar aqui. Ele vai ter apoio dos tenentes. Por quê? Eu já te expliquei. Os tenentes queriam muito mesmo acabar com a política do café com leite. O Vargas, assumindo, tinha prometido que iria acabar com isso. Portanto, é o momento certo, é a hora certa, é a coisa certa a ser feita. O nosso amigo Getúlio Vargas vai pôr um ponto final nessa história de café com leite e vai acabar com essa bagunça que São Paulo e Minas geravam na política. Só que todo mundo achava que ele ia governar por 4 anos e depois sair. Ou seja, que ele ia ficar até se fazer uma Constituição e no máximo mais um tempinho de um mandato. Mas o que ninguém sabia é que na cabeça do Vargas ele queria se perpetuar no poder. Começa aqui a Era Vargas, que vai durar de 1930 a 45. Esse cara vai ficar 15 anos direto no poder. Mas isso aí é um papo para um outro encontro, para uma outra videoaula, beleza? Um grande abraço, espero ter sido claro com vocês. Até mais.